Bom dia, meus alunos! Hoje a tia vai trabalhar a aula 19. Nós vamos ver unidade de medida de comprimento. Nós vamos falar sobre o quilômetro. Na aula passada, a tia abordou o metro, o centímetro e o milímetro. Estão lembrados? Agora, nós vamos trabalhar com outra unidade de comprimento, que é o quilômetro. O quilômetro, ele serve para quê? Para medir o seu percurso, né? A distância percorrida. Vamos lá? Que a tia vai explicar direitinho para vocês. Prestem bastante atenção. Vou apresentar para vocês as unidades de medidas de comprimento. Nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ontem nós trabalhamos o metro, o centímetro e o milímetro. Vocês lembram que a tia Jaqueline falou que 1 metro é igual a 100 centímetros? Ele também, 1 metro, é igual a 1000 milímetros. A tia explicou lá na régua. Hoje vamos trabalhar o quilômetro. 1 quilômetro equivale a quantos metros? Então, a tia vai colocar o 0 em cada unidade de medida até chegar no metro. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Por exemplo, eu percorri meio quilômetro. Quantos metros eu percorri? Eu percorri 500 metros. 1 quilômetro não é igual, a 1000 metros? Então, se eu percorrer meio quilômetros, é metade de 1000. Eu percorri 500 metros. Eu andei até a casa da minha tia 300 metros. Quantos metros ainda faltam para poder chegar a 1 quilômetro? Se eu já andei 300 metros, eu preciso de 700 metros para chegar a 1 quilômetro. Porque 1 quilômetro não é 1000 metros? Então, espero que vocês tenham aprendido. Vamos lá para as atividades. Agora, no caderno pedagógico, aula 19. Quilômetro. O quilômetro, representado por km, é uma unidade de medida de comprimento. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Na aula passada, nós trabalhamos metros, né? Em centímetro e milímetro. 1 quilômetro, então vocês têm que saber que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. O atleta está quase completando a prova da corrida de 1 quilômetro, faltando apenas 50 metros. Aqui, esses números estão em metros. Ele tem que completar 1000 metros, que é igual a 1 quilômetro. 150, 250, 350, 450... 550, 650, 750, 850, 950. Qual o número que eu posso colocar aqui que equivale a 1 quilômetro? Questão 1. Leia as frases e descubra quem percorreu a maior distância. Nós temos a Marlene, nós temos o José e nós temos o Pedro. Vamos lá na Marlene. Eu percorri meio quilômetro por um caminho.
José, faltaram 400 metros para eu completar 1 quilômetro de caminhada. Pedro, eu andei 700 metros por uma estrada. Letra A, quem percorreu a maior distância foi Marlene, José ou Pedro? Letra B, quantos metros Pedro percorreu a mais que José? Vocês vão olhar aqui, ó, quantos metros Pedro percorreu e quantos metros José percorreu. E vão responder quantos metros Pedro percorreu a mais que José. Questão 2. Leia o diálogo entre Bianca e Alexandre. Depois responda às questões. Bianca, ó, eu andei 1 quilômetro e 450 metros e fiz uma parada para descansar. Depois andei mais 2 quilômetros e 330 metros. Eu andei 3 quilômetros e 800 metros. Vamos responder. Letra A. Qual foi a distância total caminhada por Bianca? Qual dos dois percorreu a maior distância? Letra C. Represente a distância percorrida por Alexandre em metros. Letra D. Quantos metros faltaram para Bianca completar 4 quilômetros de caminhada? Vocês vão fazer o cálculo aqui, ó. Tá? Vocês vão fazer as continhas aqui, ok? Questão 3. Pinte a placa que apresenta o instrumento ideal para medir. Letra A, a altura de uma geladeira. Nós usamos a régua, fita métrica ou a trena. Letra B, o comprimento de uma mesa. A régua, fita métrica ou a trena. E o contorno da sua cintura. A régua que nós utilizamos, a fita métrica ou a trena para medir. Muito bem. Agora vocês vão fazer todas as atividades, ok? E qualquer dúvida é só perguntar a tia Jaqueline, tá? Lá no WhatsApp das dúvidas. Um beijo para todos vocês.